Marcos capítulo 13. Jesus fala da destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. 2. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Perseguições e sofrimentos. 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: 4. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? 5. Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. 6. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. 7. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. 8. Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. 9. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos, levados aos tribunais, e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles sobre o Evangelho. 10. Pois, antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. 11. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados, antes da hora, com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. 12. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. E os filhos ficarão contra os pais e os matarão. 13. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O grande sofrimento. 14. Jesus continuou: Vocês verão grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. 15. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. 16. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. 17. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. 18. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno. 19. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. 20. Porém o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. 21. Portanto, se alguém disser para vocês: Vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem. 22. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. 23. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso, antes que aconteça a vinda do Filho do Homem. 24. Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais. 25. As estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. 26. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens, com grande poder e glória. 27. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira. 28. Jesus disse ainda: Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes, e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. 29. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. 30. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. 31. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O dia e a hora. 32. E Jesus terminou, dizendo:
Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. 33 Vigilem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. 34 Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas, antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. 35 Então vigilem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. 36 Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. 37 O que eu lhes digo a todos, fiquem vigiando. 1 Samuel capítulo 18. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. 2 Daquele dia em diante Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. 3 Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. 4 Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. 5 Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. A inveja de Saul. 6 Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. 7 Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. 8 E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. 9 E desse dia em diante Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. 10 No dia seguinte, um espírito mal mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. 11 Então Saul pensou assim: Vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele, 2 vezes. Porém nas 2 vezes Davi se desviou. 12 O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul, por isso, Saul tinha medo de Davi. 13 Então Saul o afastou de si, pondo como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha. 14 Tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. 15 Mas Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. 16 Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi porque ele era um líder corajoso. Davi casa com a filha de Saul. 17 Então Saul disse a Davi: Aqui está Merab, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi e assim não teria ele mesmo de fazer isso. 18 Davi respondeu: Quem sou eu, e quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? 19 Mas, quando chegou a época de Merab ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. 20 Porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E, quando Saul soube disso, ficou contente. 21 Ele pensou: Vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: Você será meu genro. 22 Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: O rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. 23 Então eles falaram com Davi, e ele respondeu: Ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre sem valor como eu. 24 Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. 25 E ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: Tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele.
Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. 26 Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, 27 Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. 28 Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. 29 Por isso, ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. 30 Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul e assim ficou muito famoso. 1 Samuel capítulo 19. Saul persegue Davi. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi. E por isso lhe disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. 13 Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. 4 Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. 5 Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, porque o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? 6 Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. 7 Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como antes. 8 E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente, que eles fugiram. 9 Um dia um espírito mal mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa, com a lança na mão, e Davi estava ali tocando lira. 10 Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou, e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. 11 Naquela mesma noite Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi, para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. 12 Aí ela desceu Davi por uma janela, e ele correu e escapou. 13 Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. 14 Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. 15 Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama, e eu o matarei, disse Saul. 16 Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. 17 Então o Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. 18 Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. 19 Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas, em Ramá. 20 Mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul, e eles também começaram a profetizar. 21 Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez, e aconteceu a mesma coisa. 22 Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. 23 Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também. Ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas.
24 Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta?